Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar neste dia 4 de setembro de 2019 com Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul. Pois estamos chegando mais próximos com esse dia 4 de setembro da data em que foi definida pela Fraport para encerrar as atividades do Terminal 2. Eu, como vou a Curitiba no dia 12, achando que eu já ia trabalhar, ia embarcar e desembarcar no terminal de trem, não vou, porque esse processo todo vai começar, na verdade, vai começar no dia 11 de setembro e vai levar alguns dias. Mas vamos às manchetes do nosso programa de hoje, começando por Gustavo Vitorino. Pois a PEC paralela foi aprovada pela Comissão Especial do Senado, Comissão Especial que estuda a Previdência. E essa PEC agora vai a plenário, ou seja, entram ou não estados e municípios na reforma da Previdência. Equipe econômica não quer mudar o teto dos gastos. Estrangeiros retiram 10 bilhões de reais da Bolsa em agosto. Aberração, dinheiro público para bancar o Lula livre? Manifestação do deputado Marcel Van Hatten depois da Câmara aprovar umas mudanças na legislação do fundo eleitoral. Superior Tribunal de Justiça decide que motorista de Uber não tem vínculo empregatício com a empresa. Pois, essa manchete até eu quero te dizer que me chamou a atenção, porque eles continuavam insistindo nisso ou agora deu por encerrado? Qual era a situação? Não, o que acontece? Esse caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça por uma figura jurídica chamada conflito de competência. O que aconteceu? Um motorista do Uber acionou a Uber em função de ter tido sua conta suspensa. A Uber alegava que ele fez mau uso do aplicativo, que ele usou de forma irregular o aplicativo. Ele acionou, então, chegou à Justiça Comum de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Sim. A Justiça Comum alegou tratar-se de não ter competência porque se tratava de uma ação trabalhista. Chegou à Justiça Trabalhista, ela alegou não ter competência por não ser uma ação trabalhista. Diante desse conflito, restou ao STJ tomar a decisão, que foi decidida hoje, foi comunicada hoje, e ela definiu que não tem vínculo empregatício, segundo alguns pressupostos ali que implicam, e aí eu acredito que até o Vitorino possa me ajudar um pouco mais, em função de quais seriam esses pressupostos que definem, o Ruschel também, claro, como vínculo empregatício. Isso se sabia, né, Vitorino? Mas eu acho que eles tentam, né? É que o conflito de competência ele diz especificamente em relação à Justiça do Trabalho. Essa é uma matéria que originariamente o juízo natural seria a Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho decidiu a matéria e a matéria foi contestada no STJ. A decisão da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, era de que não haveria esse vínculo por força das características atípicas, embora alguns tribunais regionais tivessem decidido por criar o vínculo. Sim. Então, assim, aí houve um recurso ao STJ, alegando irregularidade processual, enfim, e o conflito de competência acabou, em vez de ser dirimido, acabou se acentuando. Eu quero crer que diante dessa decisão vai se ter um recurso, sabe onde? No STF. Não. O negócio vai parar no STF. E outra coisa que foi decidida hoje também é no seguinte, ela não se aplica para outros processos, mas abre precedente. Sim, claro. Né? Deixa claro aí que pode ser Cria o usado. julgado, né? Cria o julgado no Exatamente. precedente. Mas o interessante é assim, o STJ ter batido o martelo sem muita dúvida, a decisão foi unânime. Né? E deixaram claro que não. E outra coisa, a manchete que tem sido divulgada é motoristas do Uber. Pois é. Mas não em relação motorista. Não, são motoristas de aplicativo. De aplicativo. Então é claro que aí você tem, né, o Uber como destaque nessa, mas você tem aí outros tantos aplicativos. Eu sou uma que sempre digo assim, eu vou chamar o Uber, porque motorista do Uber, e eu não pego o Uber. É que o Uber foi o primeiro. Foi o primeiro, então ficou Primeiro, combinado que esse tipo de transporte é sinônimo de Uber. Bombril. É Bombril, exatamente. E essa discussão dos aplicativos, se fosse mantida a decisão de alguns tribunais regionais, praticamente acabaria o uso de aplicativo no Brasil, né? Sim, porque... Acabaria. Acaba.
E Acabaria porque reconhecendo o vínculo, acabou. Acabou. Acabou até mesmo o princípio da Uber, né? Pois é isso que eu ia acontece dizer. no mundo inteiro. Que é a informalidade. Porque é justamente esse o perfil do disruptivo. Né? É você juntar a demanda com a oferta que você tem latente ali, sem esses intermediários. Né? Olha, gostem ou não, esses aplicativos estão mantendo muita comida na mesa. Claro, Estão, mas eu quero te dizer o seguinte, mas está reduzindo a comida na mesa, porque eles não estão mais trabalhando bem. Tem muita gente. Tem muita gente. Magda, e além disso, tem em alguns horários, o Uber chega a cobrar 40%. Hoje pela manhã estava assim. Não sobra nada pro motorista. É. Não sobra nada pro motorista. Dona Magda, Pois não, doutor queria dar Russo. uma contribuição. Prazer em revê-la, não tinha encontrado com o senhor essa semana ainda? Mas a saudade é permanente. Perfeito. Eu queria dar uma contribuição para a manchete do meu colega, porque o STJ, na decisão, ele adentrou ao mérito e deixou claro que a relação de trabalho com o aplicativo não preenche os requisitos para uma relação com vínculo trabalhista. E até abordou ali que a questão de ter horário para trabalho, de ter a subordinação, de ter um vínculo. Então, ele deixou claro que a relação desses aplicativos é uma relação civil e, portanto, deve ser respondida nas ações civis, que é no campo da indenização ou do dano moral, se for o caso, né? Mas não obedecendo os requisitos trabalhistas. Outra característica é de considerar a atividade como autônoma e eventual, que também contribui com o fato de O que eu ia dizer é o seguinte, a mim parece um pouco de má fé de quem entra na justiça para isso. Lamento dizer, mas é verdade. Porque as pessoas que estão ali dirigindo sabem o que é ser empregado e ter vínculo empregatício. Né? E isso, tanto tá ruim esse tipo de emprego que eles estão fazendo aplicativo. Então, assim, é má fé. Se colar, colou. Sabe quem é que provocou esse tipo de coisa? A própria Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, de vez em quando, dá umas sentenças aí que quebra. A Justiça do Trabalho adora quebrar a empresa, né? Empresinha pequenininha, 7, 8, 10 funcionários, eles adoram quebrar. Aí dão sentença de 1 milhão, 1,5 milhão, eu já não acho quebra as empresas. Aí que aconteceu? Virou Miguel, né? E é uma cultura do brasileiro, né? Essa levar vantagem. A lei de Gerson, né? O Gerson é brasileiro. Não, especificamente a questão de botar a empresa na justiça. Eu já comentei aqui que antes de trabalhar com isso, eu trabalhei um período em RH. E é impressionante esses desagregadores de corredor que a qualquer momento, toda hora, bota no pau, bota na justiça que é do trabalhador, sabe? Existia a cultura de que abriu a ação é do Sim. Essa é a do salário do desemprego. Exato. E mais do que isso, eu me lembro, eu estive nos bancos escolares longínquo, 1978, né? E me lembro até hoje das aulas de Direito do Trabalho, porque muito me surpreendeu, porque eu já trabalhava há muito tempo, né? Estava chegando na faculdade com 17, 18 anos, mas trabalhava desde 13, 14, a gente sabia que a vida não era aquilo, né? E ali nós éramos instruídos pelos próprios professores, nunca deixe de pedir tudo, porque o ônus, a obrigação de ter os comprovantes é da empresa. Então, era ensinado tecnicamente, e não que o professor estivesse cometendo algo, ele estava ensinando tecnicamente o que era a legislação. Então, tu tinhas que pedir, numa relação de 10 anos de trabalho, tu tinha que pedir tudo que existia possível numa relação de 10 anos e caberia à empresa, então, se desonerar apresentando os comprovantes. O que mudou, e isso eu considero sim um avanço, isso é da lei da reforma trabalhista que eu tanto combati, que a doutora Roberta me tolera, né? Mas a gente discorda daquilo que discorda e concorda daquilo que concorda. E uma das coisas que trouxe foi a responsabilização do reclamante, dona Mar. Hoje eu não posso, se eu postular alguma coisa, primeiro eu tenho que dizer quanto eu quero, e eu tenho que ter os documentos. Se eu não tiver o documento, eu é que vou responder com o ônus da sucumbência, eu é que vou responder por uma indenização sobre o que eu almejei sem merecer. Seria uma litigância de má-fé? Uma litigância de má-fé que hoje não precisa ser caracterizada como uma litigância de má-fé. É simplesmente um pedido que tu almejaste sem que tu tivesse a contraprestação efetiva. Esse é o avanço da legislação. Acabou o exercício da chutometria, isso, né, Miguel? Entra, pede tudo, não importa se tem direito ou não. E aí vê o que tu leva. A empresa tem que se
virar de cabeça para baixo para pedir o que quer, né? E empresas desorganizadas pagavam por isso, Ana, porque nem todo mundo tem aquela mesma estrutura, né? Então tem pessoas que trocam comando, tem pessoas que passam de pai para filho, e às vezes as relações eram de 10, 20 anos. Então tu não tinha guardado aqueles documentos, tudo certinho. E aí restavam essas condenações que vem a lembrou milionárias, né? Vem a sentença, 1 milhão, 2 milhões, empresinha pequena de 7, 8, 10 funciona, quebra. É verdade. Aqui nas nossas redes sociais, 999-777-001 é o número do nosso WhatsApp. Boa noite, bancada. O cenário ficou muito bonito, moderno, show. Parabéns a todos. Ótimo programa. Assisto todos os dias. Abraços, Paulo e Barra de Porto Alegre. E você sabe que no youtube.com/TV Pampa você acessa o canal da TV Pampa, se inscreve no canal lá no YouTube. Toca ali no selo da notificação e vai receber a notificação quando nós estivermos ao vivo. As pessoas também já estão se manifestando. A Glaci, boa noite, bancada linda. Janete Barbosa, boa noite, bancada maravilhosa. A Verônica, boa noite, bancada. Fora o Marne, o vazio da turma é pelos jogos. Beijos a todos, falo de Canoas. E a Janete, novamente, pergunta, cadê o Chicão? Pois tivemos uma baixa no nosso time hoje. Nem no banco ele está. O Chicão Tofani teve uma indisposição ainda na noite de ontem, depois de sair aqui do programa, e aí foi hoje fazer uma série de exames, e aí ficou indisposto, que teve que receber algumas medicações, enfim, mas nesta quinta-feira ele já estará de volta aqui conosco. Mário Barcelos está em férias, enfim, e Ana também está a serviço da firma, mas num outro momento. Tá a serviço da firma, mas está no outro momento. O Manuel Azevedo, o senhor Manuel Azevedo, desculpe o mau jeito, ele manda o seguinte e-mail. Boa noite, o caso Bárbara Pena me mostrou uma coisa que eu já sabia. Nosso país é uma piada no quesito punição de bandidos. Só lembrar no caso Bárbara Pena, é aquela jovem que morava no Lindóia com os 2 filhos e o marido, com quem ela já tinha tido alguns problemas, ele já tinha agredido, disseram que ele tinha um vício em drogas, enfim, e ele acabou matando. Tá aí, vocês têm as imagens, esse é o prédio, onde esse é o julgamento de hoje, né? Ele foi condenado a 28 anos de prisão, sendo que 2 filhos morreram nesse episódio, um vizinho morreu e Bárbara resultou com quase que 80% do corpo dela queimado. Então, daí o desalento do seu Manuel Azevedo, que diz: 28 anos de prisão para um bandido que ateou fogo em um apartamento, matando 2 crianças e um idoso este que o Carrasco foi inocentado. Veja só, ele já tinha sido inocentado pela morte do idoso. Os legalistas, diz o seu Manuel, e defensores do Estado Democrático de Direito ficam bravos comigo, mas nosso Código Penal e nossa Constituição são uma piada. Arcaicos e ultrapassados, favorecendo na maioria das vezes os bandidos. Mas a piada da progressão de regime, em poucos anos, mais um marginal na rua. Sabe quando vai acabar a violência, feminicídios, latrocínios, estupros? Nunca. Com leis como a nossa, é um convite a quem já é mal intencionado. Ele está 2 anos preso, com a progressão de regime, em 3 anos ele está solto de novo. Não, ele está 6 anos preso. Ele já está 6 anos. 6? Mas ele está enquadrado como feminicídio. Ele está no crime de então vai ser um terço. Ele não sai. Ele pegou quanto? 28? 28. Tem recurso. Se cair na terceira câmara... Não, acho que não. Ele está como crime hediondo porque ele está dentro... Desculpa. Não, ontem tu tinha falado que mais ou menos tu tinha calculado em uns 30 anos. Eu calculei a pena em 30 anos, deu 28. Só lembrando, Ana Magda, porque o caso é rumoroso e o caso é lamentável. Primeiro, começando pelo fim, o código é de 40 e poucos, Código Penal. Tem que ser atualizado. 41. Tem que ser atualizado. Esses deputados aí que a gente elegeu numa esperança de uma ideia de país, é eles que vão trabalhar, né? Eles estão trabalhando, mas eles estão trabalhando só para eles. Só para eles. Continua, né, então, querido? Quem diz que a legislação... Eles estão trabalhando, Quem diz que a legislação é arcaica e superada está com toda a razão, tá? Aliás, e o caso, ele tem requintes, de maldade, porque esse moço, ele imobilizou-a, virou de costas, jogou álcool em cima dela e jogou fósforo.
né? E aí, no depoimento dele, eu fui ver, eu acompanhei hoje o julgamento, que aguardava ansioso, e nós tínhamos até trazido a matéria de que estaria sendo julgada ontem, né? Sabe o que ele disse, dona Magda? Que devia existir pena de morte no país para ele mesmo. Ele mesmo. Para se fazer de coitadinho. Para se fazer de coitadinho. Que ele merecia a pena de morte, pediu desculpa para ela, faz aquela questão, né? O que não se consegue explicar é, ele pode até ter pedido desculpa para ela, que está viva, mas para as duas crianças, aquele senhor de 79 anos, não estão. Então, dois filhos dele, né? Dois filhos, um biológico e outro que ele tinha registrado, mas duas crianças. Então, ele está preso. A única notícia boa que a gente conseguiu dar sobre isso é que ele está há 6 anos preso, né? Foi em 2013 esse rumoroso caso aí, mas com todos os requintes de maldade. Ela só podia falar com a mãe durante a sua relação. Já era uma relação que abusava, porque ela não podia ter amigas. A única pessoa que ela podia falar era com a mãe dele. Que, aliás, era com quem ela estava, com as crianças, aí que resolveu voltar para casa. Olha, E eu vi alguém hoje de dizer, e vimos no noticiário, no Jornal da Pampa, não sei se... Eu só ouvi, eu não vi a legenda quem era, não sei se é advogada, enfim, que disse que ela tinha sido uma irresponsável de ter voltado para casa com as duas crianças, quando sabedora que estava casada com um maluco. Eu li tanta coisa, eu li isso aí também, dona Maria. Desculpe, eu tenho só para complementar o que disse a dona defensora pública. Algumas coisas me entristecem como ser humano. Quer dizer, ela errou por voltar para casa com os filhos, por tentar acreditar na relação, ela errou. Poxa, o cálculo que eu fiz, chutei, mas acabei acertando sem querer. Fiz a conta aqui. Ele, de fato, em 3 anos vai estar solto. Já tendo cumprido 6, né? Na verdade, ele vai cumprir entre 8 e 9. Vamos ouvir essa declaração da defensora pública, vamos acompanhar para você saber do que nós estamos falando. Então, se ela sabia que ele era dependente químico, se ela sabia que ele era doente, por que ela leva os 2 filhos para ficar com ele no apartamento da avó por mais de um dia? Porque isso ela também negou, porque era conveniente negar de que tinha ficado com ele lá do sábado até a quarta-feira. Durante a manifestação... Eu disse para vocês, é a defensora pública. Não acredito. Eu ouvi, eu disse. E a gente paga o salário... Eu falei semana passada que a gente vive a bandidolatria num nível que eu não me lembro de ter visto, pelo menos desde que eu comecei a crescer e me entender por gente. É muito levar em consideração o lado do criminoso, relativizar o crime e tentar, de alguma forma, compreender o que aconteceu. Sabe? E a pergunta que eu tinha feito anteriormente é se esta vítima tinha a medida protetiva para ela, se ela já tinha feito... Não, eu não sei, eu acho que não, porque ela tinha envolvimento com a família. Foi em 2013 o caso, né? Foi em 2013 o caso. Okay. É que tem um componente aí que é inarredável, nós já debatemos isso muito, mas nessa hora a gente tem que lembrar que é o componente econômico. A defensora disse, pois é porque ela não voltou para cá. Tá bom, ela ia para onde? Não, mas parei um pouquinho. Ele é de uma família que não tem problemas. Tanto é que ela estava com a sogra, com as crianças. Mas é isso que ele está dizendo, a dependência dela em relação a ele. Para onde ela ia? Com 2 crianças pequenas, não tendo amiga, não podendo trabalhar, não tendo relação de emprego. É muito complicado. Aí que eu entendo, por exemplo, um pouco do papel da delegacia da mulher. Assim, nem que se encontre um local para ela, de alguma forma, porque era visível que isso acabaria em tragédia. Nós debatemos esse assunto há muito tempo atrás na Rádio Pampa, e na época a doutora Rosane de Oliveira, hoje que é do Conselho Superior de Polícia, ela era titular da delegacia da mulher. Ela chegou e disse assim, Gustavo, é mais de 25 pedidos de medida protetiva por dia. Por dia. Eu tenho que pegar as medidas protetivas olha, essa aqui vai morrer. Nossa. Dá um jeito, essa aqui vai um agente meu lá, essa aqui. A doutora Tatiana Paz, que é a titular hoje da Delegacia da Mulher, uma vez eu fui visitar ela para resolver um problema lá, ela tinha uma pilha assim em cima da mesa dela. Olha só, isso aqui é hoje. Isso aqui é hoje. Alguém que deu uma queixa de ti? Quiser me bater aí. A matéria é tão subjetiva, dona Maria, não sei se terminou. A matéria é tão subjetiva que delegacias que passaram a ter um local só para atender a mulher duplicaram o número
de reclamações. Porque havia um constrangimento de elas irem numa quantas não delegacia reclamam comum, né? ainda, quantas não reclamam. Olha, a matéria se presta a qualquer Não, e o estudo que movimento alguém queira encoraja outras vítimas Claro, também. sem Né? dúvida Você vê alguma, uma, sem duas, dúvida indo, alguma. você... Agora, esse monstro aí tinha que ficar, no mínimo, em prisão perpétua. Claro. Porque quando sair da cadeia, esse é o caso. se namorar com outra Vai matar. pessoa, vai acabar fazendo a mesma coisa. coisa. E a gente pensa assim, não, mas ninguém vai namorar. Não, pior é que o goleiro Bruno... O goleiro tem- Bruno tá casado. Tá casado. O serial killer de Goiás, aquele, é o presidiário nos últimos anos, não me lembro a estatística exatamente, mas ele é um dos que mais recebe cartas de mulheres entregando... Porque Psicologia assim, ó, humana- porque- a psicologia humana tá porque esse inatingível. episódio da Bárbara e com os filhos, enfim, não foi o primeiro episódio, entendeu? Eu já tinha tido muitos, tanto é que ela estava fora de casa. Mas não esqueçam, sábado é dia de melhores momentos da Atualidades Pampa. Se você ligou agora, não sabia bem o que a gente estava falando e tal, não sei o quê, ou quer indicar para alguém, ou quer rever o que foi dito aqui, sábado, 7h30 da noite, eu tenho mania de dizer 19h30, mas 7h30 da noite tem melhores momentos do Atualidades Pampa. Magda, Fala. deixa eu dar um pitaquinho no assunto que você começou o programa. Pois não. E como eu sim. cheguei direto do aeroporto para cá, Sim. eu queria acrescentar alguns dados. Pois Enquanto eu falo em pitaco, porque tem alguns aí que eu odeio, vai vir uma pauleira ali agora no Facebook, no WhatsApp, no iogurte, esse negócio, eles vão me xingar maluco. Eu dou pitaco mesmo. Quero saber, eu tô aqui, eu tô sendo pago para isso, para dar opinião, para dar E a pitaco. opinião, por favor, no assunto? Não me trata mal. Não, eu tô querendo objetivar. Você sabe que eu sou Sabe que sensível. o tempo é caro aqui, né? Eu sou sensível. O aeroporto Salgado Filho tá lindo, operacional. Aí eu pensei, tem uma coisa errada, vou fazer uma reclamação. Ai, Reclamação que eu milagre. digo, vou chegar na Atualidades e vou dizer, isso aqui tá errado. Depois eu entendi a psicologia. Aqueles totens dos embarques das companhias aéreas, aqueles totens estão longe do embarque. E aí eu digo, mas tem alguma coisa errada. Os totens estão longe dos guichês das companhias. Eu digo, tem alguma coisa errada. Quem fez isso aqui foi o Jerico. Os alemães não iam cometer um erro desse, né? Aí depois eu entendi. Eles querem que você saia de casa com o check-in feito e com o cartão de embarque no seu celular ou impresso. Aí você chega lá e entra direto no avião. Eles querem forçar você a fazer isso, no que eles estão certo. A gente faz, né? Porque é economia para a companhia aérea, é operacionalidade. Se tu não tem agilidade. bagagem, O aeroporto tu já vai direto entra isso tu direto já tá fazendo, no avião. Aí eu entendi por que eles põem uma coisa longe da outra. Agora, a gente anda, viu? Olha. Nós não estamos acostumados a Olha, eu vou contar uma coisa, gente não eu fiquei tava exausta. Eu fiquei exausta. Eu cheguei no avião fadigada. Cansado. Já Fadigada, assim, meio metro de língua. Ainda entrei no coisa errado, né? Eu entrei. Aí quando disseram assim, então eu vou pra não sei quem, pra tal lugar. Disse que estava atrás de mim. Eu digo, opa, tô errada. Como é que a senhora chegou aqui se a senhora não podia? Eu cheguei. Mas a verdade seja dita, os alemães deram uma lição pra gente de como se faz obras, de como de competência, viu? Competência mesmo. Os caras fizeram um negócio, o aeroporto Salgado Filho tá bonito. Tá faltando as lojas, que eles vão colocar aos poucos, vai levar algum tempo. Eu falei lá no começo, né, que eu vou a Curitiba, enfim, pela Azul. A Azul sai do Terminal 2 só a partir de 14 de setembro. Começa já uma modificação, uma mudança, mas eles só definitivamente, né? Eles, na verdade, o prédio antigo vai servir apenas de escritório da Fraport, a partir do dia 15 de setembro. Ou seja, ali vai ser só a infraestrutura de administração, não vai ter mais... Esse prédio antigo vai ficar aberto, horário comercial, enfim, para quem quiser visitar. Agora tem espaço sobrando no aeroporto Salgado Filho, lojas, vai virar um shopping center, anotem. Sem dúvida. O aeroporto Salgado Filho vai virar um shopping center. Mas como tem em todos os lugares do Só mundo, ainda não né? virou Verdade. porque eles têm que terminar o prédio do Como tem estacionamento. todos os lugares. E, atenção, attention please, fly 101. Vai ser tudo caro, como em todos os aeroportos do mundo. Tudo! Já é. Eu que estou dizendo, mas mais ainda, porque aí vai estar bacana. Coxinha tudo 10 muito pila. caro. Coxinha 10 Que pila. 10? Coxinha 10 já tá aqui na 10, esquina. 10 pila. Faz Nada horas 10 que tu não pila. pega uma coxinha, hein? Nem um cafezinho 10 pila. Olha aqui, tu tá por fora, Deixa eu ler aqui o e-mail do senhor Carlos Eduardo da Silva Pinto.
Assim que eles terminarem a conversa deles. Ela pagou 24 uma coxinha em Guarulhos. Não, um suco. Ah, tá bem. Mas ela é rica, né? Não. Não, enfim. Ela é rica, tem marido rico, é diferente. Prezada Magda e bancada, viram a última do Bolsonaro? Fez uma MP concedendo um salário mínimo às crianças que nasceram com microcefalia. Não vi essa notícia na mídia ou nos jornais. Por que será? Porque ela está aqui. Nós não hoje... está nos jornais, nós mas não está. E ela está aqui. É que o senhor tem que deixar a gente molhar o bico. Tá no Atualidade Spam. Pode Tem que anotar deixar a na gente mídia. molhar o bico, tá aí. Esse é um É o dos Carlos assuntos. Eduardo? É. Exatamente o WhatsApp. Não, mas é que ele eu já tava mandou aqui, como a gente estava falando do caso da Bárbara, esse é o outro assunto da Carla hoje. É realmente uma atitude louvável do presidente. Tenho certeza que ali também tem o dedo da primeira-dama Michele Bolsonaro e também do Osmar Terra, o ministro da Cidadania. Hoje teve, então, a assinatura dessa MP. A MP, só para a gente lembrar, ela vale durante 120 dias, depois de publicada no Diário Oficial, mas o Congresso ele precisa realmente aprovar a MP depois desses 120 dias. Ela trata, então, desses bebês que nasceram entre 2015 e 2018 e que nasceram com microcefalia em função do Zika vírus. Esses bebês, essas famílias, elas terão direito a uma pensão vitalícia e é diferente essa medida provisória e do benefício que já vinha sendo dado para essas pessoas, porque o benefício continuado, benefício da prestação continuada, que aliás as famílias vão ter que optar entre um e outro, ele tinha algumas regras do tipo, valia durante apenas 3 anos, se a família tinha uma renda maior, elas perdiam o benefício, então as mães acabavam ficando em casa para não ter renda nenhuma, para cuidar do filho, para conseguir receber o salário mínimo. Dentro dessa medida provisória, então, tem a pensão vitalícia, é para o resto da vida daquela criança que nasceu dessa forma entre 2015 e 2018. E se a família angariar novos fundos e tudo mais, tiver uma renda familiar maior, não perde o benefício. Então, as pessoas com certeza vão acabar optando, mas é claro que a gente conta com o Congresso Nacional para aprovar essa medida provisória depois de 120 dias. Tá aí uma decisão importante de alguém que precisa, mas eu não quero botar água fria no café, fervura. mas as crianças que nascem com anencefalia são... Microcefalia. São poucas as que sobrevivem por muito tempo. Ok, Mas ok. tudo bem durante. Se bem, Mas que a microencefalia é diferente da anencefalia. Na verdade, é outra coisa. Na verdade, é uma ajuda aos pais exatamente para Claro, conseguir pra cuidar conseguir. dessas, Seja o tempo que dessas for, crianças. porque é uma Enquanto coisa... elas tiverem, precisam do Com atendimento dignidade, especial, né? medicação especial, exatamente. roupas especiais, né? Que bom, que medida sensível. Eu achei bom também. Muito bem. Doutora Roberta, a Roberta está de cabelos novos. Eu ia dizer, esse está cabelo, hein, linda, tá linda, levou 1 ano e 1 mês para cortar os cabelos, mas cortou. Ficou mais bonita. Na verdade, eu já tinha cortado antes das férias e hoje eu dei um movimento. Tem um amigo meu muito querido que eu reencontrei e que ele é um expert nisso e daí ele deu uma movimentada para ficar, na verdade, mais prático para arrumar e não precisa gastar tanto em cabeleireiro. Viu por que ela é rica? Viu por que ela paga 20 pila por uma coxinha? Eu quero te dizer uma coisa. Viu por que ela paga 20 pila por um suco? Tá aí, ó. Não, isso aí é um engano. Eu também acho que ficou muito mais difícil. Amanhã não vai estar com essas voltinhas. Assim, sabe o que é? Eu nunca contei pra vocês. Na verdade, eu tenho facilidade, eu já usei muitos anos, a minha vida inteira, e o Hugo Moser sabe disso, era quem cortava, o meu cabelo comprido em camadas assim. E ele é aquele cabelo que a gente lava, eu faço um coquezinho, aí ele fica assim, deixo secar e solto. Então, quanto menos função, mas então ele fica diferente. Mas ele tem que ter um corte e um comprimento para poder fazer e isso. acaba poupando um custo que é... Né? O que faz na vida de uma mulher, Pedro, hein? Meu Pedro! A coxinha 10 pila tá fazendo sucesso, eu não quero saber aonde que tem. Onde é que tem? Eu te disse na que rodoviária. coxinha de 10 pila é barato. É na rodoviária. Olha aqui, a doutora Carla tem a solução, não. Mas tu pode optar, se tu não tiver todo esse dinheiro, na rodoviária tu pode comer aquele ovo duro na conserva, sabe? Aquele rosa? Ele fica Aquele é rosa, legal, dependendo do tempo ele fica meio esverdeado. Tem uma história que o Chico Anísio contava maravilhosa, que ele estava começando a carreira e andava com Kombi pelo interior do Ceará, na cidade, parou um dia na estrada lá,
morto de fome, desceu para comer. Tem alguma coisa? Ah, o almoço é só até as 2 horas, não tem mais nada. Mas tem umas coisas aqui no balcão. Ele deu uma olhada na coisa. Bom, essa coxinha aqui, essa coxinha é de ontem. Acho que não é legal, seu Chico. Tem outra coisa. Ele olhou. Esse pastel aqui, esse pastel também é de ontem, não lhe recomendo. Ele olhou pro cara, então tá, para mim comer alguma coisa de hoje, eu tenho que vir amanhã. Olha aqui, ó, eu tinha certeza absoluta que isso aconteceria. E não demorou muito para a Adriana Brandão mandar o seu e-mail e a animação que ela tem é uma hiena lá no final deitada assim, Não sei se eu tô parecida com a hiena, mas é uma hiena que tem assim. Olha aqui, ó. Boa noite, Carlinha e queridos amigos da seleta bancada. Disse ou não disse ontem que não era para tapar o sol com a peneira com a desculpinha de viagem a trabalho? Disse. Hein? Disse. Pois havíamos pegado o casal 20 da bancada na tampinha, viu? Eu li. Quando Dona Magda volta, Doutor Vitorino também volta. Quando um viaja, o outro também. KKKK. Estão ou não estão sempre juntinhos? Brigam, mas não se desgrudam. KKKK. Brincadeirinha novamente, com muito carinho, a nossa qualificada bancada. Beijos, bem-vindos. Estávamos com saudades, claro, Adriana Brandão. Eles casaram na festa de São João, não lembra? eu Foi fui veio com aquele traje. Então, Adriana, eu quero te dizer que esta semana nós dois temos um compromisso na sexta e no domingo. É verdade. Nós temos compromisso sexta e domingo. Verdade, tem Como assim? Sexta-feira nós temos um grande encontro com Jair Cobb. Grande Jair. Jair Cobb. Tamo junto. Jair Cobb ninguém sabe quem é, mas é o guri de Uruguaiana. Guri do Uruguaiano. Tamo junto. Mas bate! Mas bate! Mas agora ele Que barbaridade! Tu faz igual, guri. Tu faz igual. Olha aqui, ó. Boa noite, prezada bancada. Magda lembrou muito bem os valores exorbitantes praticados nos aeroportos. Por quê? Porque o PROCON, por exemplo, não regulamenta essas atividades comerciais nos aeroportos, ela pergunta. E pior, por que nenhum órgão público toma medidas com relação a essa prática de preços exorbitantes nos aeroportos? Saudações, Denise de Bagé. Eu desconfio do motivo, mas talvez os nossos amigos mais esclarecidos... Que é caro. Não, que é caro não. O metro quadrado é caríssimo. É caríssimo. E também eu acho que PROCON e coisa não tem extremamente gerência, fiscalizado. É uma coisa particular. Eles fizeram uma vez, eu não lembro qual foi o veículo do centro do país, um jornal que fez uma matéria uma vez mostrando valores assim astronômicos, mas não tem como. Aí você vai ver, você senta com o dono lá, o cara vai te mostrar, ó, aluguel é tanto, tem mais uma despesa, não sei o que, é mais caro que shopping center. Um espaço em aeroporto, metro quadrado comercial em aeroporto, é mais caro que shopping center. Mas é a mesma reclamação que eu tenho ouvido muito a respeito dos cinemas aqui. Né? Que tem, as pessoas estão reclamando. Você vai um marido, a esposa e 2 filhos. Caríssimo. Para um passeio num domingo à tarde, é muito dinheiro. É R$500 aí, tranquilo. Tá se perdendo. Lanche, Você você vai no shopping, no cinema... Indo no caminho contrário, porque o que se esperava em função dos serviços de streaming e da facilidade de você ter acesso ao material, a tendência que se imaginava era que os cinemas fossem acabar barateando. É claro, é que tem muita tecnologia Barato, agora amor, é envolvida. só o marido da barata. Nada mais. Aliás, Marconi também está com o seu visual, com um novo shape. Olha o cabelinho, ficou bonito, ficou mais bonito. Tá vendo aí, ó? Ficou bem. Tá ficou legal bem. o troço? Ficou bem melhor. Bom dia, amigos desta magnífica bancada. Eu e minha esposa saudamos o retorno da dona Roberta. Querido. E o novo componente Rafael Marconi, pois é muito inteligente. A expressão que ele usou, que corte de cabelo, falou, tosa estética. Ele disse que ele entrou na sala hoje e disse, eu digo, que bonito, ele disse, hoje fiz a minha tosa estética. Tosa estética é muito bom. Olha aqui, ó, muito inteligente, muito centrado. Damos parabéns a esta excelente iniciativa e que permaneça por muito tempo, dando-nos muitas informações. Um grande fraterno abraço a todos vocês. Luiz Olavo Pereira de Viamão. Fala. Aqui no Facebook, www.facebook.com/atualidadespampa. A Sandra Moraes, essa defensora pública foi totalmente infeliz, no mínimo.
A Vera Quadros, que bom que o Vitorino voltou, eterna fã, a Bebete, Marconi, sempre bem, são as manifestações dos nossos telespectadores. Sobre a minha manchete, Pois posso não, falar? por A gente favor, estava claro. dando risada aqui, mas agora é o momento de chorar, de chorar, cortar não os tem nada de pulsos bom. e tudo mais, porque olha, tá difícil esse nosso congresso. O Ruxo disse que eles precisam trabalhar, eles trabalham, Ruxo, aliás, eles trabalham até de noite. Ontem essa votação aconteceu às 10 horas da noite. Às 22 horas, eles resolveram alterar a legislação do fundo eleitoral. E a alteração foi o seguinte: a partir da votação e da aprovação dessas alterações, que o placar ficou 263 a favor, contra 144, os políticos vão poder usar o fundo eleitoral para pagar, inclusive, advogados, os advogados criminalistas. E mais, aqueles partidos que não quiserem usar o fundo eleitoral, que foi uma das manifestações do deputado Marcel Van Hatten a respeito do Novo, que não utiliza o fundo eleitoral, antes eles podiam pegar e destinar, voltar ao Tesouro essa verba que não foi utilizada. Com essa nova legislação, sabe o que vai acontecer? Essa verba que não for utilizada vai ser dividida entre os partidos que utilizam o fundo eleitoral. Então, nem volta para o Tesouro, as pessoas vão usar, os partidos vão usar, inclusive aquela verba que os partidos, que hoje os partidos mais modernos e tal, que buscam na iniciativa privada e tal, a questão da eleição, essa verba não volta mais para o Tesouro, essa verba vai voltar para os partidos que utilizam o nosso que eles dinheiro. passaram agora o fundo eleitoral de 1.700.000 para 3.700.000. É um absurdo, né? Não Gente, tem- olha, esse Rodrigo Maia tinha que sair algemado de lá. E aí o próprio deputado Marcel Van Hatten foi à tribuna e colocou no seu Twitter também a questão de que agora nós vamos ter que pagar os advogados para o Lula livre. E é É, exatamente mas é isso verdade. que vai Mas é acontecer. verdade. A produção tem o vídeo Os da políticos manifestação do corruptos deputado. agora Tá. vão usar. Vamos dar uma olhada então no vídeo, por favor. Esse projeto de lei é uma verdadeira aberração no que diz respeito ao tratamento que será dado aos partidos políticos se for aprovado. É uma aberração porque extrapola todos os limites. Todos os limites. Inclusive, no caso Novo, muito bem pontuado pelo deputado Paulo Ganimi, o Novo não usa o dinheiro do fundo eleitoral e até a última eleição o dinheiro do fundo eleitoral podia ser devolvido para o Tesouro. Pois bem, nessa lei, se o Novo não quiser utilizar o dinheiro do fundo eleitoral, vai ter que avisar o Tribunal Superior Eleitoral antes das eleições e esse dinheiro vai ser, de acordo com o projeto em discussão aqui, redistribuído proporcionalmente entre todos os demais partidos. Isso é um deboche. É um É deboche. um deboche, A um palavra é deboche absurdo. Agora dá para entender por que o deputado foi o mais votado no Rio Grande do Sul, Sem né? dúvida. Então, quer dizer, não dá. Agora, a verdade seja dita, eles estão esticando a corda ao máximo. Né? Então, Absurdo. Eles estão aproveitando que a imprensa isso mesmo. pegou o Bolsonaro para Cristo Então, É, ó, e e estão aí- esticando a corda. Estão chamando a atenção pro Bolsonaro e enquanto isso eles continuam esse Rodrigo roubando Maia, da esse- gente. Esse Rodrigo Maia, repito, esse Rodrigo Maia Maquiavélico, foi né? o grande erro do Bolsonaro, foi ter apoiado esse cara na presidência Pois da Câmara é. Federal. E o que me deixou mais triste foi que partidos que deveriam votar contra essa barbaridade apoiaram. Olha só, quem ficou contra? O PSOL ficou contra, o PSL do Bolsonaro ficou contra. Vamos pegar quem ficou a favor. PP, PSDB, BEM, PT, PCdoB. A favor. A favor. Alguns do Eles PSL querem- também ficaram, não foi? Não, o PSL votou contra. Todo PSL? Sim, Toda a teve bancada? orientação para votar contra. É, mas nem todos votaram contra. Eu vou agora- buscar os nomes das Aham. pessoas, dos deputados que votaram a favor e votaram contra. Assim, ó, é vergonhoso, para dizer o mínimo. Então, tá, para cara da população. Sabe, a gente disse aqui, nós mudamos o executivo, mas o legislativo tá aí, vocês estão vendo. Vocês estão vendo o que esses caras estão fazendo. Aí, na próxima eleição, você... vou votar com o meu candidato de esquerda. Vou votar com o meu candidato de direita. Vou votar com o meu candidato que é meu amigo. Mas tem que ver o que esse cara está fazendo lá em Brasília.
Tem que ver o que esse cara está fazendo em Brasília, o tipo de votação que ele está fazendo, se ele apoiou passar de 1 bilhão e 700. Para começar, a criação do fundo eleitoral foi um absurdo. Uma bárbara. Eu estou me segurando aqui para não dizer palavras fortes. Não diga, por favor. Mas que eu estou louco? Não é agradável. Olha aqui, ó. Fundo eleitoral. Já tem o fundo partidário. Aí criaram mais 1 bilhão e 700. Agora, estão passando de 1 bilhão e 700 para 3 bilhões e 800. Me corrigiram aqui. 3 bilhões e 800. Agora, vão usar esse dinheiro do jeito que querem. Ou seja, para serviços, é um artigo que prevê a contratação de serviços jurídicos voltados aos membros do partido. Na prática, eles vão roubar e quem a gente pegar, quem a polícia pegar, quem o poder público pegar, o nosso dinheiro vai pagar advogado para esses caras. Eu vou dar aqui a fonte, que é o site terçalivre.com.br. E diz o seguinte, ó, para desgosto do contribuinte e surpresa do eleitor, segundo as informações que chegaram à redação, é com queixo caído que informamos. Inicialmente, o PSL orientou seus parlamentares a votarem a favor da proposta. A postura do partido mudou durante a votação, mas já era tarde. A votação ganhou fôlego suficiente para o PL ser aprovado. Ou seja, então teve gente do PSL que votou a favor. No início, a indicação era para votar a favor e depois, no meio do caminho, eles mudaram. Agora para votar contra, mas daí já tinha ganhado fôlego e tal. É que tá cheio de gente com o rabo preso lá, né? É isso que é. Tá cheio de o cara pensando assim, vou economizar em advogado. Aliás, falando em advogado, mandaram uma mensagem aqui curiosa. A Carla disse que a família desse rapaz foi condenada, era de posses e tinha uma defensora pública. Eu disse que era de posses? Eu disse. Eu disse. Pois é, a família de posses... Eu disse que na época, pelo menos, era. E com defensora pública. Também não é, ela é mãe ela é de uma família bem. Pois é, e com defensora pública... de uma família bem, ele tem esse problema de drogas e coisas. Tu ia falar? Não, eu ia dizer que se ele não constitui advogado, o Estado constitui. O Estado, eu acho que não constitui advogado. Agora há pouco nós falávamos sobre o... Como é que tu dissesse? Tosa. A tosa do Marconi. E eu lembrei, você sabia que a Pelucem é a pioneira no Estado em depilação? Então, se está na sua hora, né? Depilação segura, rápida e sem necessidade de agendar horário. Isso mesmo, sem precisar marcar hora. Com 16 anos de atuação no mercado, eles trabalham com profissionais treinadas, o que dá excelência no trabalho, né? Para um atendimento eficaz e garantido. Possui um sistema de depilação diferenciado, com cera natural e exclusiva. E além disso, eles também executam a depilação egípcia. Depilação egípcia é aquela que você faz com linha. Mas trabalham também com design de sobrancelhas para realçar o seu olhar. Portanto, depilação segura e rápida é na Pelucem. Você pode marcar hora, se você quiser, apesar de não precisar, em um dos telefones que aparecem aí na tela. Ou, se preferir, pode ir direto em um dos 3 endereços da Pelucem. Na Nilo Peçanha, na Getúlio Vargas ou Venceslau Escobar. O que ficar mais perto para você. Mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não tem nada pior do que uma pessoa assim com pelinho aqui, com pelinho aqui, é horrível. Faça uma tosa como este menino Marconi. Eu tô com saudade do Marne. Por quê? Eu também. Como tu é falso? Mas eu tô com o aniversário do Marne, pelo amor de Deus, foi ontem o aniversário do Marne. Quando é que é o aniversário do Marne? Não, eu acho que não. É dia 7, mas é no dia 7. Eu não sei por que eu te botei dia 7. É dia 8, viu? Ah, dia 8. Não é nem 7, é dia 8. Dia 8. Eu gosto de implicar com ele. Ele gosta de implicar comigo, eu gosto de implicar com ele. Eu não vi o seu Marne. Mas ele fica muito... que bonitinho. É? Olha, isso vai ficar registrado nos anais. Doutor Ruschel. Pois não, dona Marta. Por gentileza, por que o senhor está tão atento? Hoje quem está meditabundo é o senhor. Um tanto quanto, mas por ao mesmo tempo estou... O senhor está um pouco abatido? O senhor está com dor de dente? Primeiro que questionam, dona Maria, o pequeno roxo que estou. É verdade. Alimentando hipóteses. Tu apanhou e está quieto. Eu teria apanhado de elementos femininos. De elementos femininos. Uma noite difícil. E não condiz eu quero com dizer que isso é verdade. Ou tu apanhaste, ou tu tivesse uma noite violenta. São 50 tons de cinza. Eu quero declarar que eu pratico o futebol.
e jogando uma partida de futebol, a senhora sabe que o craque sempre é mais visado. Sem dúvida. Tentam parar o craque através da grosseria, da falta grave, aquelas Por isso questões. que quer te tirar do time, quer ser tirado. Foi o que tirar eu do sofri. campo. Então, estou me recuperando. A dona Carla me mostrou algumas mensagens Verdade. aqui de o pessoal questionando os meus roxos. Mas foi a prática mostrei, né? esportiva. Vai Tá, que e com licença, pra eu falar. preciso falar aqui com... Dá para Pois chegar não. mais perto, Pois que eu não. quero falar com o telespectador. Você acreditou? Eu não. Vamos lá, doutor. Vamos Rocha, à minha sua manchete, dona? Vai, vamos Vamos lá. à minha manchete, então. A equipe econômica não quer mudar o teto dos gastos. Vamos para a matéria, porque a matéria ela é super importante. Um país que queira se arrumar, um país que queira evoluir, que queira se tornar uma economia de primeiro mundo, ele tem que gastar menos do que arrecada. É um beabá, é o do que você deve fazer na sua casa. Você chega lá, assina um contrato, vou trabalhar ali, vou ganhar R$2.000 por mês. Para que o senhor possa sobreviver, o senhor tem que gastar R$1.999, ou no máximo os próprios R$2.000. Nunca mais. E um país é a mesma coisa, tentando fazer uma linguagem coloquial com nossos telespectadores, é isso, tu não pode gastar mais. Então esse teto, ele é o beabá de um início de uma recomposição de uma economia. E ali foi criadas regras, criado esse teto e dali não se pode ultrapassar. E, dona Magda, foram criadas penalidades. Se eu passar desse teto, né, aí eu não posso dar reajuste para o funcionalismo, tá? Eu não posso dar reajuste para o salário mínimo, porque senão vira uma gandaia. Tem que ter penalidade, porque regra, ela só vale se tem. Qual é a atualização desse teto? A atualização é pela inflação do ano. Né? A atualização normal, então tu aplica o índice só de atualização e não pode fazer isso. O que está acontecendo? Nesta pressão, e aí começa a divisão. O próprio governo tem a sua classe, seu órgão político também. É o choque entre a órgão econômica, a parte econômica do governo e a parte política. Porque a parte econômica do governo não quer que se altere isso, trabalha com números, trabalha com orçamento, quer equilibrar as contas num médio prazo. E sempre que tu precisar mais, tu emite mais, tu nunca vai arrumar as contas. E aí, ao mesmo tempo, a classe política, né, e veja que o próprio PSL, nessa medida, já votou algumas coisas discordantes do próprio governo, também tem as suas pressões políticas. Então, o que está enfrentando o governo hoje, o governo como um todo, é um choque entre aumentar estes gastos e aí comprometer toda a readequação financeira que está fazendo no seu orçamento e, ao mesmo tempo, não fazê-lo e arranjar uma briga com a classe política que quer os reajustes disso. Está tentando se criar mecanismos, se criar mais uma forma de reajuste, além de uma simples atualização monetária, que é o que é permitido, se criar também que o PIB do ano, por exemplo, se deu 2% do PIB do ano, que se aplique também sobre esses tetos 2%, que elevaria um pouco mais esse teto. Mas o PIB tem sido baixo, então esse é o confronto que nós teremos nos próximos dias. Quer dizer, ele é de suma importância, insisto, se liberarem o teto, se os gastos voltarem a ser como sempre foram, nós nunca vamos equilibrar as economias desse país. Muito bem, muito bem. É do tipo, É verdade. vale tudo. Não pode. E aí é que está uma das questões que traz justamente o investimento estrangeiro no nosso país e qualquer investimento é a questão da segurança. Como é que tu vai trabalhar com a ideia de segurança se as pessoas já estão querendo quebrar? Esse teto de gastos foi, na verdade, um ganho moral do Brasil para o resto do mundo, porque o Brasil era um país visto como um país irresponsável com as suas contas. E nós tivemos vários governos que mamaram muito no governo, que utilizaram a máquina pública completamente de forma irresponsável, e aí gerou isso. A gente tem 2, 3, 4% daquilo que todo mundo produz para investir em saúde, segurança e infraestrutura. Então, o novo governo está com essa batata quentíssima. Ele tem que ser muito firme, não tem que favorecer realmente a classe política e ninguém, tem que ser firme, tem que ser aquele pai de família que está com as contas no vermelho, com todo mundo desempregado em casa, dizendo todo mundo vai ter que colaborar, todo mundo vai estar infeliz, mas a gente vai ter que sair dessa com todo mundo contribuindo de alguma forma. E às vezes contribuir é isso, abrir mão, que é um absurdo, o cabide de empregos que existe em muitos cargos públicos e que gera esses custos inaceitáveis que o nosso país enfrenta. E aí que está.
nós hoje tivemos um balanço que foi feito da Bolsa de Valores e só no mês de agosto os investimentos estrangeiros saíram 10 bilhões de reais da nossa Bolsa. Claro que em 2008, que foi aquela crise que atacou o mundo inteiro, foi, na verdade, o recorde de saída de investimentos estrangeiros do nosso país, quando atingiu 24 bilhões de reais. Mas só no mês de agosto saiu 10 bilhões. A chance de que até o final do ano a gente tenha uma saída abrupta desse investimento estrangeiro na nossa Bolsa é enorme. E isso afeta os valores das empresas brasileiras. É importante esse investimento. Fora o fato de que quando essas empresas que estão na Bolsa de Valores, elas têm esse investimento, esse valor de mercado bem pujante, é um dinheiro que entra para infraestrutura, para educação, para uma série de questões. Então, assim, hoje a nossa Bolsa, ela terminou em alta, fechou com uma alta de 1,52%, chegou então na barreira dos 101.201 pontos. Nós tínhamos tido uma queda abrupta na semana passada, né? E tivemos um festival de momentos extraordinários da Bolsa esse ano, mas sempre calcados em investimentos internos. Isso é bem curioso que está acontecendo na economia brasileira. O investidor brasileiro, ele está começando a investir na Bolsa de Valores. Era algo que não acontecia. Por quê? Porque não está valendo a pena manter o dinheiro na poupança. Quem tem dinheiro sabe que nesse momento deixar na poupança, deixar em títulos ali, mas não está valendo. Então, criar um tipo de estratégia onde haja um pouco mais de risco é interessante. Mas isso que tu está falando, Ruschel, realmente o Brasil tem que manter essa conduta. Tá, não, eu só queria dizer que, na verdade, eu que sou um crítico, que acho que às vezes o Bolsonaro fala demais, neste assunto ele foi fantástico, porque ele simbolizou numa palavra, respondendo sobre essa questão. É matemática. Eu quero só pegar um gancho numa das coisas que a Roberta acabou de falar, que foi investir. E investir em você é muito importante. A clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, há bastante tempo, é uma clínica digital, visando dar o melhor aos seus pacientes com uma excelente qualidade e um preço muito justo. Eles utilizam o que há de melhor na odontologia digital. A função imediata é uma prótese que evoluiu muito, superando a carga imediata. Em apenas um dia, um dia, você poderá sair com seus dentes sorrindo de felicidade. Seja inteligente, não se deixe enganar por novas clínicas que estão surgindo da noite para o dia. Procure uma empresa com mais de 30 anos de experiência. Procure a melhor clínica, Dr. Elísio Marques da Silva. E você sabe que o investir em você é o primeiro passo para você se sentir bem, para você ficar mais forte. Falando em forte, lembrando que sempre que eu falo aqui, o Dr. Sorriso manda um forte abraço para os nossos telespectadores. O telefone para você marcar o seu horário é o 3204-3204. 3204-3204, usando o prefixo 51. Mas eu te atropelei, tu ias falar sobre esse assunto também. Na verdade, eu estava aqui ouvindo o Ruschel, ouvindo a Roberta, e aí a gente vai ficando apavorado com o quadro e com os dados trazidos, porque a impressão que dá é que não vai ter solução nunca. Porque uma pessoa sozinha não tem como simplesmente tomar uma decisão, pronto, acabou. Vai depender de um universo de pessoas que estão também interessadas, né, com a manutenção da situação assim. Usando a analogia que a Roberta trouxe, eu cresci ouvindo que se uma família, por exemplo, está em crise, você tem pai, mãe e 2 crianças, apertou, as crianças comem. Exatamente, né? Então, eu também aprendi isso. Apesar de algumas pessoas na minha casa não terem feito isso, mas eu aprendi também. Então, assim, fica muito difícil para o brasileiro entender essa matemática toda, primeiro porque não tem uma educação financeira, né, por cultura. Entender essa matemática toda vendo essa Babilônia de dinheiro que circula entre a classe política e eles mesmos, diante de todos os seus luxos, dizendo que não há dinheiro. E a gente que bota essa gente ali. Mas esse que é o problema. A gente pode não entender de dinheiro, de economia, mas somos nós que botamos essas pessoas que pegam o nosso dinheiro
e negam aos nossos filhos a comida. A situação atual é cruel, porque não se trata, infelizmente, não se trata de falta de consciência econômica. Ou seja, essa questão de... O brasileiro aprendeu com as crises a cuidar, a ter uma certa educação financeira. Tanto é verdade que tem uma pesquisa do SPC Brasil que identificou que o que mais se deixa de pagar, o brasileiro, quando fica inadimplente, ele fica mais inadimplente em boletos de serviços e ele paga o cheque especial, ele paga ali o cartão de crédito, porque ele sabe que a dívida do cartão de crédito, as questões dos juros é maior. O brasileiro hoje, quando faz uma compra, ele está atento à questão dos juros. Ele aprendeu. O problema é que não tem emprego, não tem chance, não tem como buscar. Essa falta do emprego é que é muito cruel. Fazendo uma provocação, não seria... É educação financeira ou é um apagar de incêndios e um medo de uma bola de neve ainda maior? São duas coisas. Porque me parece, assim, e a gente tá sempre com alguém por perto numa situação, que não é que eu entendi como funciona juros, juros sobre juros, o que é prestação de serviço, o que é um crédito especial, mas é simplesmente, por exemplo, eu cresci ouvindo a questão do cheque especial se tornar uma bola de neve, né? Aquela expressão. Então, esse medo me parece que leva muito mais a você trabalhar com essa logística do que efetivamente uma educação financeira. Não tenha dúvida que assim, o dinheiro, ele está muito relacionado a questões emocionais. Isso é tão verdade que existem até cadeiras atualmente em faculdades de economia tratando da questão psicológica. E a gente sabe que o brasileiro, nesse sentido, muitas escolas hoje estão oferecendo educação financeira. A minha filhinha, hoje mesmo, ela disse que ela teve na aula educação financeira, né? Questões de aprender como lidar com o dinheiro, como poupar, é importante. Eu acho que o povo brasileiro está muito... eu acho que seria muito injusto falar para um povo de 13 milhões de desempregados que ele está devendo porque ele não sabe comprar ou gasta mais do que pode. Não é. A gente vê pelas pesquisas que mostram que as pessoas estão comprando comida com cartão de crédito, as pessoas estão buscando cheque especial, às vezes, para pagar educação, saúde, quer dizer, contas básicas do mês. A situação que eu acho horrorosa é que, por exemplo, o Congresso, um parlamentar, ele ganha os 20 mil dele trabalhando mais. No Congresso, 20 mil? É troco? Eu tô pegando um exemplo, quer dizer assim, tá errado. Eles deveriam trabalhar por produtividade. Quer ganhar esse salário? Bom, o que vocês votaram? Votaram a favor? Quantos mil desempregados tem no país? Eu acho assim, que deveria ter uma regra que se o Brasil tivesse um percentual de 8% de desempregados no país, por exemplo, essa turma já não poderia estar ganhando salário para trabalhar. Ô Marconi, eu queria dar uma contribuição no tema que tu traz, que é muito polêmico, né? Porque que é o consumo. A gente que tem mais idade aqui, me socorro, daqueles que têm mais idade, nós não éramos tão compelidos ao consumo, nem pelo número de opções, porque hoje tem 100 pares de tênis, das mais diversas marcas. Hoje nós temos um Facebook, nós temos um Instagram, que é mais rápido ainda, que tu vê que todos os teus amigos, um está na Espanha, outro está na Itália, outro está na... Aí tu diz assim, não, mas se eu fizer em 15 vezes, se eu fizer em 24 vezes, eu estou jogando para frente um dinheiro que não tenho que não sei se terei. E combinando que nos próximos 2 anos eu não vou bater com o carro, não vou ficar desempregado, não vai acontecer nada. Este é o protótipo do consumo. Tu és compelido a gastar que não tem. Olha, essa estatística nunca fizeram, mas eu queria saber, daqueles que viajam, quantos estão gastando na viagem o dinheiro que já tem? Ou seja, eu tenho 10 mil e vou pegar meus 10 mil e vou viajar. Não, eu vou gastar 10 mil na viagem e vou trabalhar para pagar. Mas se fizer isso é proibitivo. Eu acho que hoje em dia tu correr esse risco. Não, Roberto, eu estou falando na decisão, querida. Deixa eu terminar o raciocínio. Eu estou falando na decisão do viajante. O viajante vai dizer assim, eu tenho dinheiro, portanto vou gastar com viagens. Não, 90%, me atrevo a dizer, das pessoas que saem de viagem, sai numa perspectiva porque viu A, viu B. Então, este controle que já era difícil, ligado às frustrações aí, eu posso ampliar a discussão de idade, discussão de formação, tudo é muito diferente. É uma matéria, o consumo é muito difícil de evitar. Falando em Instagram, agora há pouco o Ruschel falou, o Instagram do nosso programa é @atualidades.pampa.
que é uma das maneiras que você tem de se manifestar, de nos seguir, de acompanhar tudo que a gente está fazendo, né, Carla? Aqui no Facebook, falando nas nossas redes sociais, facebook.com/atualidadespampa. O Adriano, fundo eleitoral é imoral, absurdo. A Lourdes, eles só trabalham na calada da noite. E a Janete diz, é uma covardia. A Rita bota um coraçãozinho para mim, então um beijo especial para Rita. Estela, Carla, nosso congresso é o câncer do país. A Marlene, vergonhoso esse fundo. A Neca, aberração mesmo. A Albertina, estes safados dos deputados federais têm que sair de lá algemados. O Oswaldo, que vergonha. A Michel, não adianta, Vitorino, vai ser sempre assim, só havendo uma quebra. Essa democracia nunca serviu de nada, só para aqueles sem vergonha se darem bem. A Marlene Fogaça, Vitorino, tu é top, top, top. A Estela Garcês, que apareça alguém com aquilo roxo e tenha coragem de fechar aquele cabaré. Então dá margem para as pessoas ficarem assim de saco cheio. É uma casa de tolerância aquele uma negócio. Outra alternativa. É verdade, é verdade. É o que diz o Chicão Tofani. É verdade. A gente fica triste, mas o que mais me deixa preocupado é que quando se distensiona dessa forma, quando um poder se distensiona e se distancia dessa forma do anseio popular, eu tenho medo da ruptura. E ninguém quer a ruptura. Ninguém quer a ruptura. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem um STF aparelhado, ponto. A gente sabe que a gente tem um parlamento irresponsável. A gente está vendo aí o que eles estão fazendo, ponto. As pessoas começam a se desesperar e começam a pedir a ruptura. Começam a pedir tanque na rua, começam a pedir um cabo e um sargento, um cabo e um soldado. E não é esse o rumo que se quer. Eu acho que o respeito à democracia passa também pela responsabilidade dos poderes. E o que a gente está vendo? A gente está vendo dois poderes que estão agindo ao longo dos últimos tempos de forma irresponsável. No mínimo irresponsável, para não dizer coisa pior. É verdade, tens toda a razão. Magda, eu vou mudar de... Perdão. Desculpe, só quero lembrar para não perder o tema. Quando tu desiste da decisão da maioria, tu estás escolhendo a outra forma, que é a decisão de um só. E aí tu não vais ter nem para quem reclamar. Olha aqui, mudando assim rapidamente, a dona Emília Bordim, ela é turismóloga e guia de turismo. Eu falei agora há pouco do doutor Sorriso e ela deu um depoimento aqui de maravilhas que fez. No outro dia estava se submetendo, que ela amou, que ele é simpático, enfim. Ela ficou muito feliz com a dica que a gente dá aqui. Uma prova disso tudo que a gente está falando desde o início do programa, eu tenho aqui com a manchete que hoje, inclusive eu estava olhando em alguns veículos fora do país, a Roberta falou até na imagem do Brasil lá fora, de novo nós fomos motivo de piada. Ontem nós anunciamos aqui a prisão do casal Garotinho, né? Sim. Já tá solto, né? Já voltaram para casa. Já voltaram na madruga. E ele não durou nem fazer aqueles... Porque eles... Chorar, Não, ele tinha um manifesto assim na mão, chegou na porta... Gente, é uma piada isso. 10h35 da manhã. 10h35 da manhã de hoje, o casal estava sendo liberado graças a um habeas corpus que foi emitido e ele e a esposa, então, foram liberados. A prisão não durou 24 horas. Olha aqui, mande um alôzinho fashion hoje para mim, diz a nossa telespectadora Jo Marques. Para mim, Jo Marques, e para Moisés Marques também, somos de Carazinho. Aí ela diz que se inspira muito nessa bancada para ter as reportagens, enfim. Dona Magda, és influencer digital. Sou nada. Beijos e manda um monte de coração bem colorido, Jo. Quanto é que muito ganha obrigada. isso aí? Quanto é que ganha esse negócio aí? Depende da tua... prêmio? Não deixa de ser. Falando em prêmio, deixa eu fazer campanha aqui pro Marconi. O Marconi, nos últimos 4, 5 anos, foi finalista do Prêmio Press. O Prêmio Press começou a votação. Opa! Então, gente, entre lá no site Revista Press, como é o nome? .com.br Prêmio Press. Vote no Marconi para radialista do ano, porque ele há 5 anos é finalista, não ganha. Esse ano ele tem que ganhar. Aí aproveita e vote em mim para comentarista.
fazendo a sua propaganda. Não, porque a gente, Vota olha, nele, ele já usa um Aproveita salto. que vota em mim. Ele já está usando um salto 8. Se vocês votarem, ele ganhar, ele vai passar a usar 12. Não vai dar. Ah, mas já pensou nós ter 2 ganhadores? Nós temos nessa bancada 2 ganhadoras. 2 ganhadoras, a Magda e A Carla e eu já ganhei 2 vezes. Imagina, se as duas já ganharam, por que o Marcou não puder ganhar? Alguma coisa vocês não estão fazendo direito. Feminismo, Depilação. antigênero. Feminismo. Depilação. Depilação. Não tô fazendo. Os dois não O Marconi disse que está fazendo a tosa no lugar errado. Tem que ir na pelo 100. É pelo 100, né? Fazer Tá lá? egípcio. Não, é. Oi? Mas é uma boa, tu vai ver. Tu vai ver Fio que lá é bem egípcio pra diferente. fazer a barba é uma maravilha. Eu não sei o que é isso. É nada, né? Sim, mas coitado. Não, barba não dá. obrigado. Barba não dá. Melhor não. Uma gilete, né? Básico. Sábado, Mais barato. 7h30 da noite, não esqueçam, você tem a possibilidade e o privilégio de ver os melhores momentos do Atualidades Pampa. Todo sábado, 7h30 da noite, você pode conferir. Assim como você pode ser avisado quando nós estamos no ar pelo notificador do YouTube. Você entra no youtube.com/TV Pampa e tem um sininho do lado direito, você clica nele e aí você sempre, de graça, será avisado de quando nós estivermos no ar, Carla Cria. E a gente tem muita audiência no YouTube. É verdade. Assim como a gente tem audiência no Facebook, eu tenho acompanhado o YouTube e realmente as pessoas se manifestam muito lá e se comunicam uma com as outras. Tanto é que na segunda-feira eu li da Cleci uma mensagem, li 2 vezes, porque ela colocou uma manifestação, depois um outro telespectador colocou outra e veio a Cleci de novo, depois eu recebia no privado. Por que tu leste 2 vezes Ai, da mas Cleci? eles são assim. E aí eu tive que explicar o porquê. Porque a Cleci conversou com os outros telespectadores. Verdade, E é isso que acontece. A gente acaba lendo daqueles que mais se manifestam. Então, quanto mais vocês se manifestarem, mais a gente vai ler a mensagem. Sabe quem é que soltou o garotinho e a Rosinha? Ah, foi o Gilmar Mendes? Não, foi o Ciro Darlan, desembargador lá do Rio de Janeiro, que é do pessoal. Tá abraçadinho no João Willis, tem fotinho dele abraçadinho no João Willis. Ah, isso é E o João muito. Willis falando, mundo afora, falando mal do Brasil. Chamou o Daltan Dallagnol de psicopata fanático. Tá, eu te Então, pergunto o as coisas seguinte, assim. tirante nós, quem dá bola pro João Willis diz lá fora? Sei lá, João vai que... Willis já não Toda existia a aqui, imprensa lá ele... esquerda. Mas vai que Não, mas peraí, da Europa. Roberta. Não é assim. Para tu atingir toda a imprensa da Europa, tu não pode ser um João Willis, tu tem que ser muito mais, Roberta. É, mas é que eles estão usando o Jean Willis para poder, por exemplo, divulgar Não, é para incomodar aqui. Exato. Não, mas é para claro. incomodar aqui. Não é lá. Lá ele não existe. Não, Lá Mas ele eles não existe, publicam lá Roberta. fora, porque tem um processo de apoio da esquerda internacional no Brasil. Tá, mas não era o João Willis. Não, mas é que então tá. ele Não. é um bom, como é que eu posso te dizer, um fantoche para isso, sim, ele serve para isso, serve para isso. Tanto que é impressionante quando a gente vê as informações que são divulgadas fora do país sobre o Brasil. Aqui houve um golpe, o Brasil está com um problema gravíssimo, quase próximo à Venezuela. Não tem democracia. Não tem democracia. Eu tenho uma pergunta. Gostaria de contraditar minha Pois colega não. que diz que ele é um fantoche. Acho que ele é alguém que tem a opinião dele que discorda da doutora Roberta. Mas, dentro de algumas declarações dele, é que aí é uma curiosidade que eu tenho por ser leigo na área jurídica, mas assim, em algumas declarações não se enquadra aí uma figura de lesa pátria? Com certeza. Mas a pata não, ofensa moral. Com certeza. Cabe uma porção de coisa. Prender esse cara. A Michelle Bachelet, quem me meteu o bedelho onde não era chamado, tomou nos dedos. Aí o Bolsonaro... O Bolsonaro é um rinoceronte, mas é um rinoceronte. É um elefante numa loja de cristais. Inventou dizer que o Brasil está perdendo sua democracia, as liberdades estão... Que liberdade perderam? Que democracia? Porra, a imprensa está toda solta aí, deram nos dedos, ele deu um Isso soco sim, na- doutora Roberta, se a gente fosse se preocupar com imagem, uma secretária da ONU estar falando o que ela está falando do Brasil, tem mais muito dano do que diz o Jean Willis, que só repercute no Concordo. Brasil. Mas, Magda, hoje, numa votação na comissão especial que estuda a reforma da Previdência no Senado, foi aprovada a chamada PEC paralela. É uma proposta específica para que estados e municípios sejam incluídos na reforma da Previdência.
governo não queria alterar esse item porque ele vinha sendo rejeitado na Câmara Federal. Não sabe por quê? Ou melhor, você sabe sim, a grande maioria ele tem familiar pendurado em emprego público. E eles querem garantir o futuro dos seus. E aí queriam que ficasse de fora, né, aquela coisa, manter a aposentadoriazinha privilegiados, apadrinhados. O governo questionou no Senado e a base do governo apresentou essa PEC paralela que foi aprovada hoje junto com o texto base. Essa aprovação implica em uma votação agora no plenário, para ver se será aprovado ou não, não só a PEC paralela, como também o texto base da reforma da Previdência. Se isso acontecer, estados e municípios, uma vez aprovados, estados e municípios passam a fazer parte da Previdência e se conserta, na minha opinião, um dos erros graves que tinha nessa reforma, que tem nessa reforma da Previdência, que é não incluir estados e municípios e manter privilégios nesses feudos eleitorais que, infelizmente, também são muito usados pela classe política. Muito bem. Doutor Ruschel. Dona Magda, sobre essa questão da PEC paralela ainda, eu queria repetir, só antes de entrar na matéria técnica, eu queria dizer que a Academia Moinhos, onde eu faço meu aprimoramento físico, eu queria indicar, dona Magda, porque tem alguns avanços ali que são importantes nesse tipo de... Quem gosta, porque quem quer fazer dança, quem quer fazer aulas dirigidas, quem quer fazer lá, já sair de lá pronto com banho tomado, e são mais de 10 academias por todo Porto Alegre, então é importantíssimo. Então eu queria indicar a todos que tiverem essa oportunidade. Quero linkar com a matéria do Vitorino, desta aprovação, que agora vai para duas votações, né? E se teve que dar uma mexidinha no texto ali e caiu mais um pouquinho dos 932 milhões, se trabalha, não sei se vocês têm essa expectativa de que teria caído para 878, 880 milhões. É uma pequena redução, mas né, que se mexe um pouquinho na matemática, mas é importante. É mais uma perda que talvez vá se tentar recuperar agora na supressão aí na hora da votação no próprio Senado. Doutor Ruschel, eu tenho que comentar o senhor é muito elegante na forma como diz, aonde o senhor deixa o seu abdômen tanquinho. Tá bom, obrigado. Né? É isso. Daquela foto do Instagram, lembra? Sim. Roberto, não vai gostar dessa conversa, doutora Roberta, me desculpa. A senhora está relembrando, o Pedro já está meu Pedro já doutora que é isso? Primeiro meu que Pedro, gente, a doutora... não adianta, beijinho depois. Porque a doutora... O Pedro tem barriga tanquinho. Tu é o Adélio na vida, tu é o Adélio. Eu quero saber se o Pedro A doutora tem. Roberta, ela mostrou a sua inteligência ao fazer propaganda dos outros e não do dela. Ela sabe muito. Não, é isso não. Ela se quebrou. Quero só ver o que vai acontecer. Amanhã ela vai chegar aqui, também jogou futebol. Mas quem quiser, Instagram, vai chegar. Também jogou futebol. Vou ter uma noite difícil. Mas já que a doutora Roberta me oportunizou, o Instagram é Ayrton Ruschel. É, claro. Eu tô aqui na pesquisa. Concluí, obrigado. Concluiu? Muito obrigada. Fala, Carla. Eu tô trabalhando, tá? Não tô olhando nada. Bom, tá, eu também. Aí você não vai fazer nada mais? Eu estou trabalhando, não vou me xingar. É que eu estou fazendo a seleção do nome dos deputados estaduais, porque não dá para dar o nome de todo mundo, que votou sim na questão do fundo os gaúchos, eleitoral. quer dizer, Exatamente, porque o Nilton perguntou, boa noite, Carla, quem são os deputados gaúchos que votaram a favor desta excrescência, votação do fundo partidário? Eu tenho alguns nomes já aqui, no MDB, por exemplo, Alceu Moreira votou sim, a Giovanni Feltes votou sim, Rio Grande do Sul, Márcio Biol, que votou sim. Depois do Novo aqui, o Novo inteiro votou não, então Marcel Van Hatten, como a gente viu, votou não. Depois aqui, Pompeu de Matos está marcado como obstrução, então... O PDT tentou obstruir. Teve outro partido que tentou obstruir também para evitar essa monstruosidade. Eu não lembro qual é, mas teve um outro partido que tentou também. Giovanni Cherini votou do PL, votou sim. Rio Grande do Sul também. É PL, hoje nós estávamos discutindo isso. É tá PL, aqui, tá? PL, tá. Como PL, não, tá perfeito, a gente estava falando isso na Assembleia. Aqui, vamos ver se eu acho algum outro. Afonso Ram votou não.
Agora eu preciso de mais um tempo para fazer... Mais um tempo para que ela possa fazer o que ela estava fazendo. Eu terei notícias depois se a senhora precisar. O que deixa a gente triste é que a gente cobra esses deputados e diz, foi a orientação do partido. Não foi. Teve partido não que votou foi, sim, não votou em bloco. Bem variado, bem variado. Não, mas existe como desculpa, né? Sim. Existe como desculpa. Mas essa não vai dar pra... Na minha opinião, é uma desculpa de covardes. É verdade. É que, na verdade, a discussão travada não era ideológica. Ela é personológica. Posso criar o termo aqui, ela é personológica. Né? Cada um cuidava do seu interesse. Achei mais dois, olha. Heitor Chu votou não, Lisiane Bayer votou sim. Lisiane Bayer? Votou sim. Olha! Como é que ela vai explicar para a turma da igreja dela lá? Isso é um problema Darley de Deus votou não. Darley de Deus votou não. Votou não, Darley. Darley, salvou, Darley. Bom, podem continuar, Darley. Eu queria fazer a gente está esperando, super atento. Quando a gente vai começar um raciocínio. E aí tu fala, vamos lá. Olha aqui o que disse. Não vou falar mais, então. Quem que disse? Não. A Carla inaugurou a informação em prestação. Exatamente, é muita gente. Hoje em dia está tão difícil o crédito, até para ter informação tem que ser parcelado. Isso aí. Quebrem todos os cristais e que fique o elefante. Essa é a manchete da dona Denise de Bagé. Boa noite, amigos da bancada. O presidente Bolsonaro tem que responder de forma enfática e contundente quando pretenderem estrangeiros vilipendiar a soberania do Brasil. Que se quebrem todos os cristais e que fique o elefante Bolsonaro. Gostei da definição. Pois é, eu respeito muito, respeito a manifestação de todos e muito mais a dona Denise, uma parceira nossa. Mas é que as relações internacionais não são assim. Tu interage com outro país, tu tem balança comercial, tu tem contratos bilaterais. Né? Quando é que uma questão de Estado de Direito, de Estado, vamos dizer assim, como ele teve com Macron, tudo bem, é uma coisa. Mas a gente não pode ficar brigando com todos os organismos internacionais, não pode ficar brigando com todos os líderes internacionais, porque o mundo hoje está globalizado e nós precisamos. A expressão foi cunhada pela doutora Roberta aqui quando ela criou falar em ambiente de negócio. Ambiente de negócio passa por isso. Nossa. Então, é lógico que a gente tem que ser a nossa soberania, nós vamos sempre defendê-la, mas também tem formas e formas. A gente não precisa brigar com o mundo para isso. Roxo, fazendo uma provocação ao que tu disse, eu tenho acompanhado, eu acompanhei de perto na Rádio Pampa todo o processo pré-eleitoral. Na verdade, desde que Bolsonaro anunciou ser pré-candidato. E deixando de lado tudo que a gente acredita e pensa, é inegável o tanto de ataque que esse homem sofreu, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, exato, né? E muitos deles claramente gratuitos, né? Eu me lembro que havia uma página que criou uma movimentação, porque nos Estados Unidos surgiu uma página de Facebook que era todo dia uma notícia imbecil sobre Donald Trump. E aqui no Brasil acabou se criando quase que uma sucursal dessa página de todo dia uma notícia imbecil sobre Jair Bolsonaro. Então, claramente, em diversas dessas ocasiões, me soa muito mais como uma resposta, e aí sim a gente não está mais acostumado, a gente viu crescer aí nos últimos anos a geração do palavras ofendem, muito melindrados com absolutamente tudo, e quando você tem um cidadão que volta tirando todos os filtros e agora respondendo, reagindo a uma série de ataques, por exemplo, quando no encontro da ONU com todos os líderes, você tem uma razão para o posicionamento, né, dos líderes mundiais. E Bolsonaro estava ali na ponta por ser o mais recente deles escolhidos. A imprensa aqui fez matérias dizendo que o mundo deslocou o Jair Bolsonaro. Olha o Então, assim, chega um momento, estou tentando ver como um cidadão. Ele é um cara bruto, ele é uma pedra que não foi polida. Me soa num determinado momento, assim, eu me sinto com a alma lavada em determinadas respostas de Jair Bolsonaro, e aí entra aquele papel que eu bato na tecla sempre, que é o quanto que a imprensa poderia usar, né, o seu lado original de lidar com fatos e não com panfletagem, e fazer a sua parte, entender que tantos desses casos não foi uma ação de Bolsonaro, mas uma reação de Bolsonaro, que aí sim parte das pessoas, óbvio, os melindrados, os palavras ofendem, meu Deus, o que foi dito, ai que agressivo, claro que não estão mais acostumados, né? Marconi, tu não estavas conosco na bancada aqui, e eu vou só reiterar o que disse, mas todos os demais colegas estavam, quando no início eu disse que o presidente, quando começaram essas eu não vou chamar de grosserias, mas esses ataques recíprocos,
né? Eu digo que cabia ao presidente unir o país, ele passava a ser o presidente de todos nós. E ele veio, e foi a minha crítica, e fui criticado pela bancada, que eu respeito, porque ali, ao se tornar presidente de todos nós, caberia a ele trazer todos para baixo do braço. E ele criou exatamente esse zane que existe. Os petistas são não sei o quê, porque não houve holocausto, porque não houve... Algumas matérias assim, polêmicas, para chamar rapidamente, não vou me lembrar todas que me trouxeram na época. E eu achava que cabia a ele. E também pedia que ele não tivesse essa exposição. Aí lembrei, eu que sou mais antigo, a dona Magda talvez tenha se lembrado, né, que nós tínhamos até a semana do presidente, quando no fim da semana se relembrava, ou o porta-voz dava um relatório, mas não o presidente exposto a todas as questões, porque a imprensa vive disso e nós somos imprensa, pessoal. Não tem nada. Eu queria ser repórter político no governo Bolsonaro, porque todos os dias tem notícia, tu não precisa procurar. Mas aí é que tá. Porque ele se apresenta para as notícias e com declarações, no mínimo, polêmicas. Eu não quero entrar no mérito. Concordo, então, isso que gera matéria. Então, o que eu dizia era, eu pedia, e sejam justos meus colegas, eu pedia uma proteção, não entrava no mérito que ele estava dizendo, mas sim que ele fizesse uma proteção dele e da figura do presidente. Só para tu me entender como não, eu penso que tu não me porque conhece. Assim, aí é o lado de trabalhar com a notícia já há tanto tempo e o que eu tenho visto e por que, né, assumido essa postura de bater na tecla sem corporativismo nenhum, né, em relação às críticas que eu falo ao trabalho da imprensa, porque se Bolsonaro faz isso, eu tenho certeza, eu dou um dedo mínimo meu de que as matérias seriam o destruindo por estar se fechando, não estar se comunicando, estar usando terceiros para comunicar, que deveria ele vir a público, sabe? Aí, é claro, eu estou supondo, né, não há nenhum fato, mas assim, basta ver o que a imprensa tem feito nos últimos anos em relação a Jair Bolsonaro. Eu aposto um rim que a imprensa, no primeiro dia que Bolsonaro faz isso, se ausenta dos microfones, apanharia em dobro por justamente ter feito isso. O Gustavo, tu queria falar sobre isso? O que eu quero dizer é o seguinte, a proposta do Ruschel é interessante. Eu gostaria muito que o Bolsonaro chegasse e dissesse para o PT, para o MST, para o PSOL, para o PCdoB, gente, eu sou presidente de vocês, vamos governar juntos, vamos me ajudar, vamos apoiar. Eu fico imaginando a resposta, né, que ele ouviria. E mais, a dona Bachelet tomou nos dedos porque ela disse bobagem. Ela disse que o Bolsonaro está tirando as liberdades do Brasil, que a democracia brasileira está indo por água abaixo. A dona Bachelet perdeu a oportunidade de ficar de boca fechada, porque ela é uma socialista, ela é uma mulher de esquerda e que estava metendo o bedelho num país que ela sequer conhece, para dizer uma bobagem como essa. E o Bolsonaro deu uma resposta como o Bolsonaro deu nos dedos dela. Disse, olha, a senhora está falando, e a senhora, o Chile não é uma Cuba hoje, porque o Pinochet derrotou seu pai, que era comunista também. Então, assim, tem alguma coisa errada? Eu não vejo nada de errado. O Bolsonaro falou a verdade, que a verdade dói. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E ela se meteu onde não devia. Agora, os últimos empenhos do Brasil no exterior, todo mundo viu o G7, o Macron saiu por baixo, quase que humilhado. É verdade. As operações do Brasil para os países, nenhum desses países sofreu solução de continuidade. E o Bolsonaro deixou bem claro, querem mandar dinheiro para o Brasil, manda, mas quem vai gerir é o governo brasileiro. As doações para a Amazônia, quem vai gerir é o governo brasileiro. Por quê? Mandam dinheiro para quê? Para pagar salários de ONGs que eles botam lá dentro? Não. O Brasil agora tem dono, tem autoridade, tem um presidente. O dono do Brasil hoje são os brasileiros. Agora, contrário senso, a gente vê pessoas agindo como traidores, convocando a imprensa internacional para falar mal do Brasil. Os maiores criadores de fake news hoje é a própria imprensa brasileira. Querem punir? Muito bem, vamos punir quem? A própria imprensa brasileira cria fake news, e aí querem punir fake news. Atribuíram ao Bolsonaro fake news na campanha, mas quem está condenado é o Haddad, exatamente por isso. Então, olha sabe, aqui, eu quero rever essas posições e dizer o seguinte, o Bolsonaro vai continuar reagindo, porque ele sabe que, reagindo, ele não apenas mantém o eleitorado dele, como também abre espaço internacional. Eu peço aqui, Vênia. Peço Vênia. Peço Vênia para continuar a minha lista negra. Jerônimo Gergen
quem votou não. Aqui não é do Rio Grande do Sul, mas a Flor de Lis, aquela que está sendo indicada, senhora que ela votou sim. Claro. É uma falcatrua. Ela vai precisar ir muito. Outra curiosidade, Aécio Neves votou sim. Claro. O Daniel Trisiak, não sei se eu estou Tudo pronunciando bem. certo, que é Rio Grande do Sul, votou não. Lucas Redecker votou não. A Bibo Nunes votou não. Marcelo Brum votou sim. Nereu Crispim votou sim. O Sanderson votou não. Fernanda Melchiona votou não. Aliás, todo o PSOL votou não. Todo o PSOL. O pessoal votou não. O pessoal E votou todo não. o PT PC votou do B, sim. todo o PT votou sim. O pessoal votou exatamente. não, PC do B votou não. Henrique Fontana votou sim. Marcon votou sim. Maria do Rosário votou sim. E esses são os deputados. Desculpe se esqueci alguém, mas realmente a listagem é muito grande. Dá uma olhadinha no seu voto na última eleição tem que é isso que e os lembra eleitores têm que daqui fazer. a 4 anos em quem é que você vai votar, E para depois não aqui ficar eu tenho dizendo uma absurdo. descoberta maravilhosa. Olha aqui, ó, no WhatsApp 999-777-001. Lá vem. Acabei de descobrir por que não rolou nada entre a Magda e o Vitor. Opa! Ele não quis ir na Pelo 100. Essa é uma grande diferença que nós temos, uma discordância, uma Fazer discordância. a tosa, como Mas é e que é? mostrar o pobre desse menino que não tem tosa nada a ver. estética. Pra que me mostraram esse menino? Nós estamos falando do Vitorino. É a tosa estética. Não fui eu, não. Não. Amo o Vitorino, Magda, Carla Chicão, Marne, Marconi. Começa a ganhar espaço também a Rose de Cachoeirinha. Manda um abraço para o meu amado esposo, Mauro. Um beijo bem especial. Era abraço. Tudo bem, foi beijo. Senhora, Tá? ela já Não foi briga difícil, ficou um comigo. pouco assanhada. Não. Olha aqui, ó, 6 procuradores pedem desligamento da Lava Jato na PGR, que é a Procuradoria-Geral palco da hoje. República. Procuradores alegam grave incompatibilidade de entendimento em relação à manifestação de Raquel Dodge sobre delação do empreiteiro Léo Pinheiro da OAS. E isso é ruim, né? Porque eles são da Lava Jato. É que a Raquel Dodge, acho que ela está querendo sair de bem com todo mundo. Viu? E E aí? algumas decisões não estão agradando. O pessoal da Lava Jato está querendo aprofundar as investigações, e aí a Raquel Dodge está acalmando. Não é hora de acalmar, o país está sendo passado a limpo. O país está sendo passado a limpo. Então vamos respeitar isso e vamos passar limpo. Todos, quando eu digo limpo, é todos. Porque, assim, ó, essa semana teve alguns processos que foram gavetados, foram não sei o quê, não encaminharam a denúncia à justiça, E tem gente solta, tem que estar preso a tempo, né? O que explica o Aécio Neves até agora passeando para lá e para cá? Não sei. Pois é. Pois é. O Aécio Acho que Neves tá ajeitando as solto. coisas, ajeitando as O coisas. Aécio Neves está solto, Renan Calheiros está solto. É porque tem foro privilegiado, amigo. Renan Calheiros solto pra matar. Leia-se STF, né? Olha aqui, ó, foro deixa eu privilegiado. contar uma coisa pra vocês. Você sabe que o Dorian anda passando, né, lá nos Estados Unidos. E agora há pouco eu comecei a sentir, eu digo, o Dorian tá chegando aqui, porque a bancada tá assim, ó. Eu também. Esse menino faz coisa de senhorzinho de idade, ele fica assim com a perna e eu digo, Tem a síndrome da perna inquieta. Não então pode, vamos pelo amarrar amor de tuas Deus, perninhas, vamos porque tu tá assim, amarrar. aí nós ficamos tudo assim. Aí eu olhei e digo, para de tremer essas pernas. Ele está sofrendo que nem o Chicão sofre. O Chicão apanha muito, né? Vou Tu dizer, sabe que quem vem pra cá... volta para esse lado aqui, que aqui é o conforto. Não, Por que ele você pensa que eu vim gostou para de ficar Pontinha? aqui. Ele gostou de o ficar Chicão aqui. é que vai ficar com ciúme. Não, mas Chicão, é só... Foi só por agora. Magda, eu falei duas vezes, citei o livro aqui chamado A Espiral do Silêncio, né? E aí eu exemplifiquei isso que a gente passa durante muito tempo, né? Se você faz críticas ao sistema de cotas, graças a essa hegemonia imbecil que se instaurou nos últimos anos aqui no Brasil, você automaticamente é taxado de racista. E o que aconteceu? Né? Acho que há alguns dias, não me lembro exatamente, eu fiz críticas à Lei Maria da Penha. É verdade. Né? Então, automaticamente aqui, ó, alguém que defende bater em mulher, né, em relação a mim. É isso, assim, ó, eu não tenho culpa da audição seletiva, é como eu costumo dizer, eu sou responsável por aquilo que eu digo, não por aquilo que você se propõe a entender. Não aquilo que você entende. Entenda, críticas à Lei Maria da Penha
são feitas justamente por aqueles que mais demonizam a agressão à mulher. É verdade. Aqueles que passam pano na Lei Maria da Penha, que amenizam todas, porque ela lida primeiro com o já acontecido, buscar punir e tratar, ela não previne absolutamente nada, e é aquilo que eu digo, se uma mulher morreu com uma medida provisória na mão, falhou. Infelizmente falhou, eu sou de levar para o extremo assim, e eu repito o que eu disse na primeira vez que eu citei. É medida protetiva. O que eu disse? Prioritária. Falei prioritário? Medida protetiva, errei. Eu também não... Não, eu vou repetir o que eu disse. Medida protetiva para a mulher é o que a minha esposa, graças a Deus, entende. Medida protetiva para a mulher é uma 380 na cintura e uma 9 milímetros na bolsa. É isso que vai conseguir defender e impedir que uma mulher seja atacada. Não pretendia terminar o programa com uma pistola, mas não sei o quê. Vamos dormir, não pense nisso, não tem pesadelos. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Beijo, até lá.